ouviu aquela expressão, só Freud explica? E eu trouxe hoje o psicanalista para explicar da onde vem essa expressão. Luiz, o que é a psicanálise? Bom, você começou com duas questões, na verdade, né? Quase uma pegadinha para mim. É uma questão difícil de responder, né? Porque a psicanálise tem uma história muito longa, né? E muito fértil, em certo sentido, né? Mas digamos que a psicanálise é um dispositivo terapêutico e de escuta, né? Para acolher sofrimento e para transformar, em alguma medida, sofrimento em subjetividade. Aquilo que é sofrimento pode ser aos poucos ouvido por alguém, escutado por alguém, transformado por esse alguém, devolvido para a pessoa e aquilo é reapropriado pela pessoa, né? Então a gente fala que todo sofrimento comporta uma esperança, em certa medida, de ser subjetivado, né? Que ele saia de um campo meio que de não ser, que não tenha nome, não tenha representação, não sei explicar no seu sentido, e que possa ter algum sentido possível, que possa ter, de alguma maneira, algo que a pessoa consiga minimamente digerir aquilo e aos poucos conseguir fazer isso por si mesma, né? Muito embora precise desse desvio de alguém que possa fazer isso junto com a pessoa, né? Tipo pegar na mão e... Dependendo do caso... E andar junto. É andar junto, mas não pegar na mão no sentido de impedir a evolução da pessoa, hoje justamente também segurá-la para ficar no mesmo lugar. É para poder justamente servir de apoio, né? Tem um autor que eu gosto muito na psicanálise, chama-se Winnicott, que ele dizia que uma das funções importantes dos objetos de cuidado, seja mãe, pai, ou qualquer pessoa importante afetivamente, é o holding, que é o segurar. Literalmente é segurar na mão, né? Quando alguém está em apuros, a gente fala, segura a barra aí, me ajuda a segurar, né? Mas isso no sentido transitório também. A ideia é que a pessoa também possa alçar voo, em alguma medida. E andar com as próprias pernas. E andar com as próprias pernas. Então, no horizonte sempre está uma busca por uma certa autonomia. Nunca uma autonomia absoluta, porque ela não existe, né? Então, a busca por uma espécie de reconhecimento da dependência, né? E de conseguir lidar com relações interdependentes, essa é a ideia, né? Se a gente fosse traduzir isso até em termos de competências socioemocionais, que hoje está tão em voga, seria isso, né? A pessoa conseguir minimamente ser capaz de reconhecer aquilo que é frágil nela, mas poder se apropriar disso, né? Com a ajuda de alguém. Sim, tem né? alguma escuta. A psicanálise é um tipo de psicoterapia? A psicanálise, de certa maneira, é um tipo de psicoterapia. Ela está no campo dos conhecimentos psi, digamos assim. Ela nasce, de certa maneira, a partir de uma configuração própria, né? Mas ela tem uma história muito próxima à história da psicologia. Ela está incluída, inclusive, na graduação, na formação de um psicólogo. Digamos que a psiquiatria, a psicanálise, embora elas cuidem e se aproximem dos mesmos fenômenos, que é o sofrimento humano, as abordagens são diferentes, a visão de homem é diferente e até, em certa medida, uma espécie de ética por trás disso é diferente, embora conversem muito entre si. A ideia é que um psicanalista possa, né, justamente ter diálogos com psiquiatras, e né, eu mesmo encaminho para profissionais. Né, eu já tive 2 psiquiatras que eram psicanalistas. Sim, muitos também. psiquiatras fazem formação em psicanálise como um curso posterior, né, para justamente aprofundar nesse aspecto da psicodinâmica das pessoas, para atender o dinamismo emocional, afetivo, para além das questões orgânicas, estritamente, né? Então a psicanálise pensa que o sofrimento também perpassa muito a dimensão psíquica, mas também ela nunca nega as dimensões corporais, né? Seria uma espécie de grande alucinação, digamos assim, esquecer disso. A psicanálise reconhece isso, ela nasce a partir também desse diálogo com as questões corporais, né? A gente tem algumas dúvidas, as pessoas mandam perguntas de vez em quando, de ir até um psicanalista fazer uma análise. De repente elas sentam e começam a falar e ninguém fala nada para elas. Tem essa ideia. Queria que você explicasse como é o atendimento de um psicanalista, qual que é a diferença? Acho que essa foi uma das grandes caricaturas que se criou, né, com a figura de um psicanalista sério, neutro, passivo, né, como se fosse uma espécie de espelho
né, silencioso para tudo aquilo que o paciente traria. E tem aquela ideia de um cara velho, sentado... Anotando no bloquinho, isso, né? E um divã, e a pessoa ali deitada. Tem as pessoas Sabe-se acham lá que... o que ele está anotando naquele bloquinho. Às vezes pode Isso. até estar desenhando qualquer coisa que tem nada a ver com aquilo. É uma caricatura, né, do psicanalista, mas tem algum fundamento o silêncio, em alguma medida, na psicanálise, né? É claro que a psicanálise reconhece o estilo, né, dos psicanalistas. Há uma diversidade de estilos, as pessoas são diferentes. Bom, eu, por exemplo, falo bastante durante as sessões que eu atendo. Isso não quer dizer que eu também não seja capaz, eu não busque uma espécie de silêncio para poder escutar as pessoas a partir de outros lugares, que não só a palavra que a pessoa traz, né, na sessão. Muitas vezes, né, a pessoa traz já um discurso pronto, né, daquilo que são os problemas, daquilo que ela espera que sejam soluções, né? E a ideia de um psicanalista, justamente de uma escuta psicanalítica, é poder transitar para escutar outras coisas. Vai deslizando nos sentidos para poder escutar o que ela diz, mas escutar o que ela não diz, escutar o corpo, né? Eu já ouvi falar que até alguns psicanalistas, me corrija se eu estiver errada, eles precisam de um tempo entre um paciente e outro. Eu preciso bastante desse tempo, porque, de certa maneira, é um tempo de descompressão. Né? Você entra num tumulto, numa relação que é muito intensa, afetiva, uma troca interpessoal muito grande. E esse período pós-sessão e antes da sessão seguinte, justamente é o momento que eu deixo descomprimir aqui os nervos, a coluna, etc., para poder me abrir para o próximo paciente. Quem pode ser psicanalista? É só um psicólogo? Ele se forma psicanalista dentro da faculdade? Tem um curso? Porque... Existem formações em psicanálise, são uma espécie de formação, uma pós-graduação, digamos assim. Geralmente são pessoas que cursaram já uma primeira formação e vão se especializar, vão estudar psicanálise e todo esse campo, né? E aí se formam psicanalistas e aí tem todo um roteiro também já muito bem conhecido, que fazem a formação, fazem a supervisão, fazem a análise pessoal, etc. Mas é possível... Supervisão, para quem não sabe... Supervisão é justamente você levar os casos para um outro terapeuta você experiente. Fazer terapia, vai análise. Não é a terapia propriamente dita, mas é uma espécie de ajuda de uma outra mente que vai pensar junto com você aquelas questões que talvez você não está conseguindo pensar sozinho. Né, um outro profissional gabaritado, experimentado, sensível e que você confie, digamos assim, que te ajuda a digerir tudo aquilo. Né? Muitas vezes a gente desenvolve pontos cegos, né? Uma espécie de cegueira para poder não conseguir escutar o paciente ou ajudar o paciente em determinados pontos que, digamos assim, ficam muito estreitos, e a ajuda de alguém capacitado também ajuda. E o profissional também precisa de ajuda, né? O profissional precisa de ajuda porque ele também é inundado com questões tanto do paciente quanto as próprias. Ele é humano. Né? Ele é humano e as angústias que assolam o paciente também vão incidir no terapeuta, e ele tem as próprias. Lógico. Né? A gente começou o programa falando da expressão só Freud explica. Então, para concluir, eu queria que você falasse, por que as pessoas falam só Freud explica? De certa maneira, o Freud achava que todo comportamento humano, ele nunca era arbitrário, ele sempre tinha um sentido, uma explicação. Talvez não fosse acessível imediatamente, talvez tivessem causas inconscientes, fatores inconscientes, determinantes e motivações que não eram de fácil acesso, mas, digamos assim, tinha uma causalidade por trás disso. O Freud era um cientista. Ele acreditava que o pensamento científico, ou essa espécie de princípio de que há causas reais por trás dos fenômenos humanos, causas materiais, ele nunca abandonou isso de todo. Mas ele não ficou preso a isso. Digamos que também a realidade psíquica é uma espécie de... ela tem uma materialidade própria também. Ela tem, assim como essa mesa aqui tem, digamos aqui, uma dimensão material muito concreta, na dimensão psíquica também. Né? Quando a gente sofre, dói a beça. Né? A gente não consegue entender onde que está, mas aquilo tem uma realidade. Mas ele está em algum lugar. Né? E por trás disso está uma compreensão de que os fenômenos, os sofrimentos, né, têm uma determinação que é complexa, que é sobredeterminada, como diz a psicanálise. O Freud e a psicanálise a gente pode entender como fenômenos hipercomplexos. Então dá para dizer o ser humano assim, é hipercomplexo. Dá para dizer que as coisas mais complexas, então, só Freud explica. Não só Freud, mas ele era um grande... Mas ele é o pai. Ele era o pai, digamos assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre psicanálise. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente que eu vou
mandar pro Luiz e ele vai responder tudinho. Beijo, até mais!